ponto de vista, esse é um grande desafio das marcas ainda, de entender esses comportamentos de hiperpersonalização. Quanto mais você personalizar essa comunicação, parar de achar que tudo tem que ser só um post bonito, ou um vídeo de 1 minuto que tem que ser um viral. Pelo contrário, essa construção a longo prazo, ela é muito importante. Diesel apresenta a Acelera, o podcast que traz profissionais de primeira prateleira da comunicação, marketing, venda e gestão empresarial para acelerar os negócios. Então eu quero hoje dar as boas-vindas ao nosso convidado Magno Martins, que é um cara que eu tenho uma honra muito grande de receber e vou contar por quê daqui a pouco. Ele é especialista em marketing digital, professor, mestre e um mestre pessoal, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre a evolução da comunicação corporativa nos últimos anos, com a mudança do analógico para o digital. A gente viveu isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que a gente viveu na pele, né? E quero convidar vocês que estão aí assistindo para já se inscreverem no canal da Diesel e também acompanhar os outros podcasts que a gente tem com muito conteúdo que pode acelerar os seus negócios. Meu nome é Edgar Marcucci, especialista em vendas e marketing há 25 anos na área de vendas e estou aqui com a minha parceira, especialista em branding, Bárbara Cotrim. Mas eu vou me empoderar dessa posição que você me colocou. Especialista em branding, sim, mas também entusiasta aqui dessa troca, dessa conversa e de entender outras perspectivas para além do branding. Vamos bater um bolão hoje. Vamos. Magno, já aproveita, se apresenta, seja muito bem-vindo mais uma vez e já dá aquela primeira introdução assim de como que foi viver esses últimos 20 anos aí passando do analógico para o digital. Pois é, né? Bom, eu sou Magno Martins, eu sou professor, consultor, estrategista em marketing digital. Costumo dizer que quem veio do digital antes de 2010 capinou muito mato, tá? Então, quem estiver aí, né, da internet lá de 2000, 2003, 2005, capinou muito mato, então dá uma honra aí nessa enxada, porque não foi fácil. Porque, né, gente, a gente vê hoje tudo no digital de uma forma mais prática, de uma forma mais objetiva, tem ferramentas de tudo quanto é jeito para ajudar em todas as soluções que uma empresa precisa, ou até mesmo nós como profissionais precisamos, né? Mas quem veio lá desse período antes, né, dos primeiros passos da internet, a gente ali tendo o Orkut como plataforma, quem teve Orkut sabe, né, as comunidades, aquela coisa toda, e é legal olhar para trás porque nós que somos de uma geração que viemos desse analógico, que antes era televisão, rádio, banca de revista, que você comprava jornal, comprava revista, seja para ver as fofocas de novela, seja para saber alguma coisa, né, que está acontecendo na sua cidade, ou no estado, ou no país. Hoje a gente tem aí a internet, né, trazendo para a gente todas essas informações de uma forma mais fluida, uma forma mais rápida, talvez. E é interessante olhar isso, porque eu gosto sempre de falar que quem veio do analógico para o digital teve duas vidas diferentes, né? Teve um pé... Fato. Né? Um pé no analógico, que foi uma coisa totalmente diferente. Eu sou geração MTV, né? Então... Quem é do YouTube hoje, entendeu? Quem é youtuber hoje pega muito dessa característica da MTV, de você ter um programa, de você se apresentar, né? E aquela coisa toda. E aí, a gente ter esse comparativo, né? De como que era antes. Nossa, como era tudo tão para poucos e hoje está para quase todo mundo, né? Basta ter um celular na mão, né? Que a gente já tem aí acesso a diversos recursos, acesso à internet e tudo mais. É interessante ver que, sim, muita coisa mudou. A gente tem choques de realidade, né? Com outras gerações que já estão aí, né? Já no mercado com a gente, ou se preparando para entrar no mercado com a gente. E eu vejo que, sim, a gente precisa ter mais essas rodas de conversas, esses bate-papos, justamente para a gente entender os atuais cenários, sem perder as referências anteriores, porque sim, se a gente está hoje, né, em todas essas plataformas, nessas linguagens, em tudo que a gente está desenvolvendo, a gente, de fato, né, precisou do anterior, então nada surgiu do nada, e a gente precisa sim, né, ter essas conversas, esses diálogos, entender alguns comportamentos, né? Comportamento de geração Z, geração Y, que é tão em voga hoje, né? Qual vai ser a próxima, você sabe? É a Alpha, né? Geração Alpha, que eles falam muito, geração Alpha.
Beta, gama, e aí vem. Gama, e aí vai, entendeu? E aí vai viver essa confluência. Porque hoje a gente ainda tem os baby boomers, né? Então, sim. Que convivem super com a atuantes gente. e cada vez mais, né? Porque hoje em dia as pessoas 50 mais trabalham e vão trabalhar até, né, muito à frente. Exatamente. E aí, como que a gente lida com esse digital, com a comunicação em si? Como que funcionam as dinâmicas das empresas? Que cada empresa é um universo, né? É o que a gente vai falar, porque o Magno abriu várias caixinhas. Todas. E a gente já Eu já tá aqui. cheguei fazendo assim, Eu acho né? que não vai dar para fechar até fevereiro, mas Então, nós tá vamos bom. tentar. Mas antes da gente entrar, né, até nos temas que a gente já tem mapeados, me veio uma referência ao que você falou, que é justamente o termo referência, né? Bagagem, experiência, algo que hoje falta muito para os jovens que estão começando muito cedo também e por não terem essa vivência do analógico, às vezes desprezam um conhecimento que pode ajudar muito na construção do que vai ser o novo também no futuro. Você é pesquisador na área de semiótica, letramento digital, né? Especialista também ali em conteúdo para YouTube. Aproveita e fala um pouquinho dessa questão do estudo, da busca pelo conhecimento, das referências bibliográficas, né, de conhecimentos analógicos lá de trás que hoje são usados e a gente vai falar um pouquinho desses usos, né? Exato. Não, é interessante trazer essa referência, Edgar, justamente para a gente traçar alguns pontos de que a comunicação digital, que é a internet, que as pessoas conhecem por redes sociais, Instagram, TikTok e afins, não vieram do nada, né? Então é sempre uma necessidade humana. E está na nossa necessidade humana o quê? Conversar. E a gente estava falando até agora nos bastidores, a necessidade de conversar e de ouvir. Só que aí, às vezes, eu tenho a impressão que a internet a gente quer mais falar do que ouvir, né? Então, isso acontece muito. E muita gente querendo expressar a sua opinião, né? Às vezes até não solicitada, enfim. Mas tem, né? As pessoas, como acho que elas acessam a tudo a partir de um celular, existe muito essa necessidade de colocar o seu lado, a sua posição, a sua opinião, né? E eu acho que, por um lado, é bom, porque abriram os canais para que todos possam, né? Verbalizar o que sentem, mas, por outro, também tem as partes que a gente tem que falar aqui, que é esse futuro, né? Dessa evolução e dessa quebra de limites, né? Esse decoro na internet, ele passou para outros, né, patamares, eu diria. Não, exatamente, Bárbara. Essa questão de virar e falar sobre dessa vontade de se expressar, de dar sua opinião, vem muito de um conceito de cultura participativa. Uhum. Então, que é o quê? Eu ter o meu espaço de fala. Henry Jenkins fala muito sobre isso, né? Que é você pegar as plataformas hoje e eu ter o meu espaço de fala também, não só, por exemplo, a marca me entregar um produto ou um serviço como era na televisão antigamente, ou como era nas revistas, no rádio e tudo mais. Então, eu tenho um espaço que eu também posso produzir o meu conteúdo, fazer o meu conteúdo e expressar aquilo que eu tenho de ponto de vista, né? Mas abranger um pouco mais essa questão da cultura participativa, para além de falar de produtos e serviços, trazer para as nossas humanidades essa coisa do tipo, eu quero me expressar também, eu quero falar. Não quer dizer que, por exemplo, que antigamente as pessoas viam uma propaganda de detergente em pó na televisão, que elas não falavam entre elas ali na sala, Sim, com as sim. amigas do bairro e tudo mais, né? Acho que mudou foi a escala. O que mudou, talvez né, de pegar isso, levar para o digital, amplificou. Capilaridade, né? Exato. Alcança pessoas que você jamais conheceria, enfim. Isso, exatamente. Então, eu acho que parte muito dessa nossa necessidade mesmo, de expressar, de ter a opinião, né, ali, às vezes, igual você falou, nem tão solicitada, mas tá ali, né, um espaço para você colocar. E aí puxa um pouco quando surge o YouTube. O YouTube é a primeira plataforma que cultiva essa cultura participativa. Sim. Que era assistir um vídeo, tinha os comentários e você ia lá Você tem o seu comentava. canal, né? Que fazia analogia com um Isso. canal de televisão, né? Você tem o seu canal onde você tem espaço de fala. Exatamente. E é tanto que a expressão do YouTube era broadcast yourself, ou seja, transmita-se, né? Então aqui é o espaço para você se posicionar também, não somente as marcas, como era o início dele antes de ser comprado pelo Google. Então, quando a gente para pensar nessa cultura participativa, e é uma coisa que eu defendo muito hoje, é como que a gente vai abrir esses espaços, esses diálogos de conversa para entender como que era no passado. Então, como que foi, por exemplo, nós que vivemos a época da TV, rádio, talvez cinema ali, pegava um pouco de propaganda e revistas, os impressos, e aí nós passamos para o digital. Então, a gente Legal teve... você ter falado isso, porque a gente, nessa primeira pauta, né, falando sobre essa linha do tempo e a mudança do analógico para o digital, um dos pontos que você levantou e que
é legal a gente ressaltar para quem não viveu também. Basicamente, a mudança que a gente vê é de um comportamento onde antes a gente tinha uma fonte única de informação. Então, somos da época da Barça e da TV. Nossa, né? perfeito. É verdade. Né? Porque Ele tocou num ponto sensível aqui, porque eu ponto já venho de sensível. Barça, gente. Então, olha isso. E eu me lembro, assim, que quando você falava assim, é isso, a outra, não é isso. Então vamos olhar na Barça. Se tiver na Exato. Barça, se não tiver, não é. Você tá errado. Então tinha uma verdade muito absoluta. E a TV é a mesma coisa, né? Falava na TV, deu no rádio, deu na TV, é verdade, Acabou. é incontestável, né? Você não refutava aquela informação. Depois a gente passa por uma era que você tem acesso à informação, ou seja, a internet trouxe pra gente essa globalização, que era justamente a gente poder ter acesso a muitas informações diferentes, fontes diversas, mas que ainda eram fontes de grandes canais de comunicação, né? Que dominavam. Então você tinha ali os grandes hoje canais de notícia. descentralizou muito, né? Exato. Aí de repente você tem a descentralização com o YouTube, que você fala, né? O YouTube e outras redes, como o Orkut e outras redes que disseminavam a informação e a troca, né? Então você tinha realmente uma audiência te ouvindo quando você estava falando. E aí eu não sei classificar o que a gente tem hoje, né? Porque é um emaranhado de gente falando e sem se ouvir, principalmente, né? Sim. Como é que você classifica aí essa evolução de hoje? Aí eu jogo uma provocação. Da Barça ao ChatGPT, quem é você, né? Porque são tantas possibilidades e são tantos formatos de conteúdo. E aí eu vou falar uma expressão que algumas pessoas podem estranhar, que tem do texto escrito. Porque na academia, tudo pra gente é texto. A imagem é texto, o áudio é texto, tudo é texto. E aí a gente tem lá o texto escrito da Barça e tem o ChatGPT, que você coloca um comando, fala, olha, eu quero isso, 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 ele vai te trazer a informação. Busca que na tá Barça, ali. né? Que era o quê? Busca na Barça. E aí entra muito nessa confluência de nós humanos, dessa comunicação, dessa busca de diálogos, né? Eu estou dialogando com o ChatGPT, antes eu dialogava com a Barça. Nossa, Barça, eu estou precisando de tal informação. Qual livro eu vou pegar? É o 16, que lá é ciências, que está falando de alguma coisa X. Esse era o prompt, né? Entendeu? Olha como que muda coisa linda. o prompt, mas não muda, né? Mas a gente evolui, mas não muda a maneira de fazer, que é a busca. E quem busca é que vai encontrar determinada resposta assim ou assado, né? E tem uma referência que eu sempre trago nesse sentido, que é, até para você buscar, você tem que ter conhecimento, porque Sim. quem não tem conhecimento básico não tem nem dúvida, né, Bárbara? E eu fico pensando, um paralelo, ouvindo você falar, o quanto que nós ganhamos de tempo, né? Porque antes, procurar numa Barça, né? Eu fiz essas pesquisas e, enfim, eu sei que demandava ali uma energia, fazer um dever de casa, às vezes era uma tarde toda, um trabalho. Nossa, escrever na mão, pegar o livro. Eu até fazia assim, quando falava, tem um trabalho, uma pesquisa, que eu ia lá e ficava uma tarde. Hoje em dia, a gente resolve tudo muito mais rápido. Porém, contudo, entretanto, quiçá, a gente hoje também tem um volume de informação muito grande. Então, assim, o tempo que a gente economiza, de alguma maneira, com o digital, a gente se perde no digital também. Então, eu queria também colocar essa provocação na roda da conversa para a gente poder falar sobre passado e futuro, né? Essa provocação do que veio e para onde vamos. E para onde vamos, né? Bom, no meu ponto de vista, a gente sempre vai para um caminho de curadoria. Excelente. E é por isso que o conteúdo ele é importante a gente entender, principalmente nós da comunicação, entender como que ele é construído, quais são as suas intencionalidades, porque nós, trabalhando com comunicação, a gente tem uma visão melhor, né, de quem não é da comunicação. Então, por exemplo, vamos pegar um aluno que nesse momento está lá no 2º ano fazendo um trabalho sobre, talvez, sei lá, as comunidades astecas, por exemplo, como que era antigamente. Ele vai jogar no ChatGPT, vai jogar no Google, vai jogar no YouTube para ver se tem algum vídeo bacana para ele ilustrar aquele trabalho e tudo mais. Então ali ele tem as referências a partir do ponto de vista dele. Nós, enquanto comunicólogos, né, comunicadores e tudo mais, a gente vai ter uma referência um pouco mais crítica. Eu sei que o ChatGPT vai me dar essa informação, mas eu preciso de uma fonte também confiável. Mineralizar, Eu preciso pegar esse dado, mineralizar, estudar o que de fato é interessante eu colocar nesse trabalho ou não. E esse poder de curadoria, e isso perpassa muito, né? Perpassa muito também com os professores, né, na educação e tudo mais, de entender que eu tenho um universo
gigantesco de informações, mas não quer dizer que todas as informações são conhecimento. E aí você vai ter que fazer esse filtro. E aí que entra o que é a nossa humanidade, nossa humanização das coisas. E pensamento crítico, e o né? pensamento Eu acho crítico. que esse é o grande desafio da escola hoje, né? Desenvolver, acho que sempre foi, na verdade. Mas hoje, em especial, se o aluno não se aprofunda, ele vai estar sempre no raso ali da informação. Então, você desenvolveu o pensamento crítico para que ele questione e aí sim escolha sair desse raso, né? Para se aprofundar no conhecimento realmente. E deixe só de consumir e seja produtor, né? Eu falo muito isso até quando estou falando sobre digital. Quando eu estou falando no digital com jovens, porque eles não têm essa referência. Então, eu uso muito essa questão do... Você é um usuário da rede social, você é um refém do que estão te mandando fazer. Mas a partir do momento que você entende como funciona, o que é o algoritmo, né? Porque a gente fica falando algoritmo, mas o que ele é? Por que ele é? Né? Por que ele é do jeito que ele é? Aí você começa a usar ele a seu favor. E aí você passa a ser um agente propositivo ali do digital, né? Não está mais refém. Então... No mesmo aspecto, tem essa parte de produção de conteúdo, né? Sim. Senão a gente fica só como um consumidor ávido da facilidade, e ela é muito atrativa, muito sedutora, né? E muito útil também, muitas vezes. Sim. Mas a gente precisa também produzir esse conteúdo, transformar esse conteúdo. E eu acho que o que o digital traz muito, não sei para vocês, mas eu, por exemplo, eu nunca consegui aderir ao Twitter realmente, porque ele me trazia um senso de obsolescência. Eu passava 15 minutos sem entrar no Twitter, eu sabia que rodava ali milhões de informações que eu precisava saber. Então, eu me sentia obsoleta o tempo todo. Aí, um dia eu falei, gente, isso é um gatilho que me tira de um lugar de paz. E eu parei, né? Eu sei que muita gente se encontrou no Twitter, inclusive hoje está sofrendo porque o Twitter foi suspenso no Brasil. Um beijo pro Twitter, né? Fica Agora é com Twitter, Deus. né? Exato. Mas eu acho que é isso também, né? A gente sente eternamente sem acesso a todo o conhecimento do mundo e isso pode gerar, enfim, ansiedade social e muitas outras coisas que também não são positivas. E essa exatamente. é uma questão do jovem de hoje, né? O jovem de hoje, ele quer tudo para ontem, ele não tem tempo. Eu escutei um empresário falar isso esses dias e me gravou assim na memória, porque é um fato. Ele não tem paciência de esperar 30 dias para receber o salário. Ele quer tudo para ontem. E aí, como é que você conecta isso, inclusive com o que a gente ia falar, sobre como que o jovem hoje... O que está faltando no jovem, talvez, para ele se preparar para entrar no mercado e dar match aí com o mercado que tem outras gerações ali na gestão? Ó, de tudo isso que a gente está conversando, eu acredito que a gente precisa também pontuar sobre a educação midiática, que é uma coisa que precisa ser feita não somente para a formação de professores, mas também para a formação de qualquer ser humano que vai lidar com o digital. Porque a internet ainda não é para todo mundo. Eu costumo falar que a internet, independentemente se era Twitter, se é YouTube, ainda é uma bolha, né? Está muito fora da realidade do dia a dia, apesar que tem muitas influências diretas, né? Então, assim, eu penso que a gente precisa passar, assim, por essa educação midiática, que é o quê? Entender como que as plataformas funcionam, como que são as questões de algoritmos, como que são esses conteúdos, as intencionalidades, para que você faça um filtro com seu senso crítico, com aquilo que você acredita também, e você vai construindo o que você vai consumir, o que você vai produzir. Nós, a comunicação, a gente já tem isso um pouco mais intrínseco, porque a gente esteve na faculdade, a gente já entendeu um pouco das teorias e na prática a gente aprende muito mais. Sim. Então, eu penso muito por esse lado. A gente tem que passar por esse lado da educação midiática, de entender que a internet ela tem bilhões de informações, nós temos muitas coisas, mas a gente vai ter que ter esses filtros, esses sensos críticos, aquilo que para nós vai ser interessante ou não. Né? Eu gostava muito do Twitter porque eu conseguia fazer esses filtros. Olha, esse assunto aqui é interessante, esse aqui nem tanto. Tem algumas coisas surgem como tendência por lá, outras nem tanto e tudo mais. Mas era uma dinâmica de que era uma cultura participativa muito em essência. Ou seja, todo mundo tinha lá 144 caracteres, depois 280 caracteres, e o negócio foi expandindo. Democrático, né? Nem tem tanto assim. Mais do que a gente gostaria. Mais do que a gente gostaria. Mas, enfim, é de entender que a gente tem essas plataformas que realmente trazem pra gente esse olhar da conversa, do diálogo, né? Da pessoa tá postando ali, e se ela tem seguidores, ou se ela tem um mísero likezinho ali, alguém tá validando aquele conteúdo, né? Puxar esse olhar para o jovem hoje, com todas essas ansiedades que existem, né, em torno, né, de sua existência e tudo mais, e falar do digital em si, eu penso que a gente vai precisar cada vez mais puxar para perto,
conversar e entender esses universos. Porque o ponto de vista deles hoje é muito diferente do nosso ponto de vista lá no analógico. Então, por exemplo... A gente não veio do mesmo lugar, Não veio do mesmo lugar, não é do mesmo ponto. Então, por exemplo, eu quando adolescente, eu brigava em casa para assistir MTV. Entendeu? Porque era uma televisão... E aí tinha que assistir jornal, as pessoas outros familiares assistiam jornal, outras pessoas assistiam novela, e eu queria só assistir MTV. Hoje não, eu tenho aqui que me conecta onde eu quiser, e por esse volume de plataformas de comunicação, de informação, eu tenho acesso a tudo, e aí eu fico ansioso para onde eu vou. Olha que confusão. Nossa, hoje eu tenho o TikTok, eu tenho o Instagram. Aí outro dia lá com o pessoal da Move Cultura, onde eu dou aula para adolescentes. Os meninos, eu fui falar de LinkedIn, eles arrepiaram. Pelo amor de Deus, mais uma rede social de trabalho, cadastrar currículo, eu não quero. Eu falei, não, gente, calma aí, porque talvez vocês vão precisar bastante disso. Talvez vai ser a sua nova carteirinha para entrar para as empresas, entende? CLT. Então vocês entenderem por esse lado. Então, existe essas ansiedades, mas também vai existir essa troca entre essas gerações de que, olha, não é bem assim. Vamos puxar para perto, vamos conversar, vamos mostrar como funciona, como de fato são essas estruturas, as intencionalidades, como que vai funcionar essa comunicação, porque para eles é muito de tudo, né? Sim. Já estou mergulhado em tudo. E eu fico pensando muito também sobre o desafio das marcas, né? De se conectar com essa geração para além esse ranço que gerou, né? De, é Gen Z, é Baby Boomers. Eu acho que a gente precisa aprender caminhos para se conectar com os públicos, né? Diferentes que nós temos. Então, a contemporaneidade, né? Contemporâneo, porque assim, nós não viemos do mesmo lugar. Então, também, um publicitário, né? Que formou na década de 80, 90 e que é um super profissional, a gente conhece alguns certamente, ele precisa entender que para além da intergeração, ele tem ali o desafio de pensar como que eu conecto esse produto que tem esse público, que às vezes não é muito jovem, mas 25, 27, né? Bom, isso é muito jovem ainda. Mas como que eu me conecto com essa realidade que não nasceu, né, sem internet praticamente. Então eu fico pensando sobre esse poder do branding, né, de também conversar, dialogar e propor caminhos de conexão e para além da marca, entrando no produto, no uso, na experiência do produto. Você falou a palavra certa, Bárbara. Experiência. Essa nova geração, ela quer experiência, mais do que a gente. Exato. Eu acredito que nós estávamos mais abertos para conhecer coisas novas, e aí, beleza, eu experimentei esse produto, esse serviço, por indicação, beleza. Só que esses jovens, eles querem uma boa experiência, eles não querem qualquer coisa, tipo, nossa, vou vir aqui, vou fazer uma viagem para o lugar tal, porque o professor falou que era bom. Não, ele quer uma experiência que para ele vai falar assim, cara, foi incrível, foi a melhor coisa da minha vida, e aí, para as pessoas ao meu redor, eu vou falar da minha experiência, e se elas quiserem, elas vão. Então, tem esse olhar, sabe, do ponto de vista da experiência intrínseca mesmo. Porque eles querem coisas novas, eles querem entender, por exemplo, qual é a diferença. Vou jogar aqui como exemplo, tá? Da água com gás para água natural. Porque muita gente não gosta de água com gás, mas para eles foi uma experiência incrível. Eu falo, nossa, eu tomei a melhor água da minha vida. E esse é um contraponto também, né? A gente até tinha conversado sobre isso antes. O jovem hoje, né, essas gerações mais antenadas no digital, com mais acesso à informação, eles não engolem qualquer coisa. Então, a empresa não consegue mais se esconder por trás de uma missão, princípios, valores. Ela não consegue mais se esconder atrás de um material institucional muito bonito. Exato. Ou de interlocutores tudo com o mercado, né? Muito vendáveis, né? Muito globais. Não, e aí tem que ter influenciador. E eu ia falar isso agora. Né? Tem que ter um outro mecanismo e que acho que encurte esse caminho e que impacte esse público que, né, precisa dessa experiência mesmo. Exatamente. E por que é interessante falar? Essa fala sua, Diego, ela é muito importante. Porque a gente tem um paralelo da formação de uma marca, o DNA de uma marca, os seus princípios de brand, a sua essência e tudo mais, mas eu tenho uma experiência que eu preciso comprovar. Eu não vou ouvir a marca, eu não quero ouvir um logotipo, eu quero ouvir pessoas.
O jovem é muito assim. E é por isso que os influenciadores hoje são muito grandes. Tô me sentindo jovem. Entendeu? Porque eu também sou assim. Enganadíssimo. Maravilhosa. Eu acho que, para além do produto ser bonito, ser funcional, eu preciso gostar daquela experiência, né? E eu acho que isso é uma característica do novo consumidor, né? Não só dos jovens que estão chegando agora, assim, nessa fase crítica de investir na sua casa, comprar suas próprias coisas, ter recursos, né? Crédito, enfim. Eu acho que o novo consumidor, ele quer se conectar com aquele conteúdo, ver na prática, sabe? Tem muitos cases assim. Isso. E aí, qual que é o diferencial que eu sinto que o influenciador tem? Ele faz uma hiperpersonalização do produto ou do serviço. Para o seu próprio público. Para o seu próprio público. Então, tem um conceito do Chris Anderson da cauda longa, que eu adoro esse conceito, que é o quê? É você pensar na cauda de um dinossauro. A curto prazo, a cauda é um pouco maior, né? Então, a cauda do dinossauro começa grossa e vai afinando. Então, pensar isso na comunicação nessa parte mais grossa. Assim, eu tenho mais popularidade, eu tenho mais abrangência, mas talvez eu não tenha tanta conversão. E o final dessa cauda é a hiperpersonalização. Então, por exemplo, eu vou pesquisar lençóis maranhenses, por exemplo. Ah, legal. Tem lá no Maranhão, lugar lindo, paradisíaco, único lugar do mundo que tem aquilo, tudo mais. E no final da cauda longa como faço para viajar de Belo Horizonte para Lençóis Maranhenses. São intenções diferentes. Até com experiências mais próximas da minha, né? Por exemplo, Isso. Eu quero me identificar com uma pessoa que tem mais ou menos a mesma idade que eu, que tem o mesmo estilo de vida que eu e que vai em lugares que eu quero ir, porque eu não quero ir na média, eu não quero ir no popular, eu quero ir. Mas de repente a gente não quer fazer só o turismo, né? A gente quer fazer o turismo personalizado para o meu gosto. Hiperpersonalização. Eu acho que o futuro é personalização também, Exato. Mas o presente também já é. Hoje em dia, se você vai comprar uma bolsa, um estojo, você manda personalizar o seu nome, né? Ou as suas iniciais, porque aquilo se torna mais valoroso, né? Então, eu acho que esse é um desafio também das marcas, pensar como que produtos que às vezes abrangem muitos públicos podem ter experiências diferentes em cada um deles. E aí entra essa questão da cauda longa. Eu entender que o meu conteúdo, ele não tem que, por exemplo, morrer num post de Instagram. Por exemplo, eu fiz um post maravilhoso no Instagram e aí as pessoas curtiram, aquela coisa toda, engajou, Não Só tem que, garantia gente, de nada, daqui a né? 5 dias aquilo morre. O algoritmo mata o seu conteúdo. A verdade é essa. Ele não chega para todo chega mundo. para todo mundo. Pois é, já não chega para todo mundo e para quem chega tem uma data ali, um limite de quando vai chegar. Só que aí, por exemplo, você tem lá o seu blog, você tem o seu site, o canal do YouTube, por exemplo. As pessoas vão buscar conteúdos mais aprofundados e mais personalizados. E quando a gente fala disso, tem duas coisas que eu queria trazer. E para trazer, eu vou aproveitar e apresentar para o nosso público que a gente tem uma parceira patrocinadora do nosso Acelera, que é a Síntese, que é uma kombucha, um produto super estilizado, né, super diferente, que eles buscaram, né, realmente uma bebida que fosse fermentada naturalmente e de fruta, né? Então, por isso, traz a qualidade, traz o sabor da fruta, é realmente diferenciado. E a Síntese, ela faz um movimento que eu acho que é bem pertinente ao que a gente está trazendo aqui, que é um movimento de comunidade, né? Que é um outro movimento. Eu acho que tem dois movimentos que a gente pode identificar nesse contexto e que a Síntese acaba se enquadrando, que é de ser uma empresa pequena que tem um dono, que tinha uma mensagem muito clara para ser passada, né? Que você pode se sentir como você pode ser quem você quiser. O importante é se sentir bem e unir pessoas com esse mesmo pensamento, que é o senso de comunidade, que é o que o influenciador, e principalmente o micro-influenciador, tem uma capacidade tremenda de fazer, né? Ele conversa muito bem com quem é parecido com ele. E somos todos micro-influenciadores, né? Num cosmo involuntariamente, né? Ou, assim, se tem uma grande amiga que eu sigo, ela pode ter eu e mais 200 pessoas, mas se ela indicou o Síntese ou outra marca, eu vou olhar para aquilo com outros olhos. Às vezes ela nem indicou, né, Bárbara? Às vezes ela estava usando até meio escondido ali, mas você vê, você fala... Tem isso uma também, coisa diferente né? ali, né? Não, exato. E esse ponto, Edgar, do senso de comunidade, ele é muito importante, porque a cultura participativa, ela traz isso, o senso, tipo assim, de me pertencer com pessoas em propósitos comuns e objetivos comuns e que a gente ali, de alguma forma, vai se construir, vai ter ali uma família, por exemplo. Tem muitos influenciadores que usam o termo família, os meus amigos, meus amores, tem vários nomes, eu falo né? seguimores. Seguimores, entendeu? Eu chamo os meus de Meg Lovers. Adoro, Meg Lovers.
Então, assim, é da gente entender que esse pertencimento ele é muito importante, porque a internet também proporciona isso. É mais do que só uma conexão. É um espaço em que eu vou me encontrar com pessoas que têm os objetivos em comuns, que têm os gostos em comuns, os interesses em comuns. E aí, por exemplo, eu achei um influenciador legal e tem várias pessoas ali interagindo, eu vou ver os comentários, nossa, eu também concordo com isso, eu também gostei disso. Você fez essa viagem, você comprou esse produto, foi legal. Então, isso vai se construindo. E no meu ponto de vista, esse é um grande desafio das marcas ainda, de entender esses comportamentos de hiperpersonalização. Quanto mais você personalizar essa comunicação, parar de achar que tudo tem que ser só um post bonito, ou um vídeo de 1 minuto que tem que ser um viral. Pelo contrário, essa construção a longo prazo, ela é muito importante. É muito importante e eu acho que traça diretamente a existência das marcas, né? Porque se você hoje, né, tem um GPT, né, a inteligência artificial, para te apoiar até a achar produtos que você busca, imagina o quanto que esse consumidor não é crítico, né, e o quanto que ele não só quer a experiência, mas como ele quer a inovação da experiência, né? E eu acho que esse é outra oportunidade que as marcas têm de inovar dentro do próprio produto que já é inovador, né? E aí pode ser não só pelo produto, mas pela experiência. Pela experiência. Né? Recentemente eu vi uma propaganda em Londres daquele ketchup Heinz e a marca, assim, tava... não sei como é que fala, mas nos pontos de ônibus tem um outdoor digital, aqui também tem. E aí ele estava embaixo e assim, ele estava mexido, né? Eu achei genial, porque estava tremida a logo da Heinz. Todo mundo se conecta com aquilo, porque você balança o ketchup. Então, essa experiência olha como que é uma experiência de pertencimento. Eu me conecto àquilo porque eu faço isso. Então, ela está para além de falar que a Heinz é boa, ela está na conexão da comunidade, ela está na conexão do pertencimento. E eu acho que na inovação. Você imagina uma marca tremida que não dá para você ver direito, mas você reconhece por conta do seu próprio uso, né? Não, exato. Também teve em Londres também uma ação, eu só não lembro o nome da marca, tá? Não sei se é Maybelline, não sei. Que nos metrôs, nos vagões que tem lá a pessoa que fica de frente, né, o maquinista, aquela coisa toda, eles colocaram 2 cílios grandões, assim, na época acho que foi... Não sei se foi da Paris Fashion Week, uma coisa assim. Eu não sei se foi Londres, foi na Europa. Mas eu achei tão legal que você está mostrando o produto numa aplicação, primeiro, irreverente, totalmente diferente. Que a pessoa tá ali no metrô, tipo assim, ai, meu Deus. E se conecta com a essência da marca. Exato. Que tem um público ali mais rebelde, de vez em quando. E aí, de repente, aí você vem um metrô com cílios de todo tamanho, assim, sabe? Eu acho que eu vi isso, é maravilhoso. Olha a emoção, sabe? Uma coisa que desperta, uma coisa que é diferente, que você aborda a pessoa de uma forma totalmente diferente do que ficar só compra, esse é meu produto. Eu acho que é a nova ativação, sabe? Antigamente a gente fazia stand. Isso. Né? Hoje em dia a gente ativa e se conecta pelo que é diferente, né? Eu tenho esses cílios diferentes porque eu também estou diferente dentro da minha publicidade. Né? Eu acho que isso causa uma percepção também de cauda longa, né? De cauda longa e também aquela coisa, olha, o quão irreverente eu sou enquanto marca, o quanto que eu estou prestando atenção nas pessoas, né? Porque para você colocar isso no metrô, né? Tipo, o metrô é um dos lugares que mais passam pessoas do mundo inteiro, sabe? Não é uma coisa isolada. Estação de ônibus também. Estação de ônibus, olha a mesma só, coisa. genial. Isso fecha muito o que a gente estava falando da questão do ouvir, né? Porque é o que você acabou de dizer, eu tenho que estar me conectando com esse público, saber o que eles estão falando. Uns cases que me pegam muito, assim, quando a gente começou a falar, me vieram à mente, foi McDonald's, Burger King, que trouxeram muito a linguagem do povo para propaganda, para campanha. Trouxeram até muito nome, né? Mac. Sim, Mac. E rostos é ótimo, né? E rostos de pessoas desconhecidas e de pessoas comuns, de pessoas diferentes, de diversidade. Então, eu entendi que isso dá o tom de voz, né? Você fala muito de tom de voz, né, Bárbara? Até demais. Dá um tom de voz diferente para a marca, que conecta super. também. Agora, é muito mais fácil para o pequeno, que tem a personificação ali no dono, que está falando e tudo,
ter esse dinamismo e ter essa proximidade, e abrir a caixinha de pergunta e ouvir, responder e trocar e ser parte, frequentar, do que para grandes corporações. Como é que você vê o desafio dessas grandes empresas, grandes, médias empresas que são muito estruturadas, que têm o marketing bem estruturado? É porque quando ela fala marketing, dá vontade de apertar, né? Que ela fala marca. É porque é fofo mesmo. Obrigada. A minha filha, atualmente, ela fica, mamãe, fala porta. Na hora que ela manda um marketing, aí eu falo, oh, meu Deus. Mas, voltando no raciocínio, né? Como é que essas empresas de médio porte, de grande porte, que hoje estão tentando se personificar, tentando se aproximar, e principalmente como é que elas, nos próximos 5 anos, se adaptam para conversar com um público que é uma geração nova que vai chegar como consumidora e como colaborador até 2030. Aí. E na produção de conteúdo, que eu acho que aí a gente conecta, também, né? exato. Como que elas, daqui para frente, elas vão agir produzindo novos conteúdos, ativações e, enfim, essa percepção positiva da marca, com todo esse contexto que Edgar trouxe. Eu tenho alguns pontos que eu acredito que a gente tem que discutir sobre. Primeiro, sair da mente tradicional e quebrar alguns paradigmas. Tem que ser assim, eu fiz um produto, tem que sair na revista tal, tem que sair no horário da televisão tal, na internet vou fazer isso. Será que é só isso mesmo? Eu acho que tem que sair um pouco disso, sabe? De entender que, olha, e eu tenho... assumir risco, né? E assumir risco, exatamente. Por quê? Quando eu falo que essa questão de quebrar paradigmas é para você sair do óbvio, sair do conforto. Porque comunicação com conforto, gente, não acredito combina, muito não. Não combina, não. Entendeu? As pessoas que falam assim, a comunicação é tão fácil, aí você faz isso. Tem uma coisa errada. Não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, ter esse olhar de sair ou da mesa, ou sair do balcão, ou sair de fora e se comportar como cliente. A gente só vai entender as pessoas quando a gente se comportar como cliente, sabe? Eu tenho uma empresa, eu quero que as pessoas comprem esse copo. Uma coisa é eu produzir esse copo para a pessoa comprar, outra coisa é eu lá comprar o copo. Então totalmente diferente. São outras perspectivas. E para que essa comunicação se quebre cada vez mais, que ela fique algo mais próxima do público que você quer, você precisa sair desse óbvio. O óbvio ele é importante? Ele é, mas ele precisa também ser quebrado, principalmente na comunicação. Porque se a gente tem hoje, né, os influenciadores comunicando super bem, vendendo super bem, aquela coisa e tudo mais, é porque eles não estão seguindo nada tradicional. Ali verdade. A linguagem é diferente, ali a abordagem é diferente. E aí, sair desse lugar de tradicionalismo. Precisamos quebrar. Tem que quebrar isso. Até mesmo os pequenos também, às vezes, ficam muito presos. Eu preciso ter, por exemplo, um feed organizado no Instagram. Fala, querido, feed organizado não é cardápio, entendeu? Sabe? Não é, sabe? Pode ter harmonia, ainda assim, Sim. Não precisa ter engessamento. Exatamente. Mais, Tem uma diferença entre harmonia e eu aquela acho que coisa o público organizada. percebe... Né? Tipo assim, ele percebe quando o negócio é muito perfeitinho, não tem essência, né? perfeito demais, não tem essência, não tem diferenciação. Né? E aí é uma filosofia que eu sempre falo em qualquer lugar, em cursos, palestras, oficinas que eu aplico, gente, o povo gosta de conteúdo bagaceiro. Quanto mais bagaceira, não, tosco, melhor. às vezes tosco. O cara demais. fez assim no Toscoshop. As pessoas se conectam, gente. A tradução disso é TikTok, né? Entendeu? Porque o negócio tá próximo, verdade. tá na realidade e tudo mais. Então, ao invés de eu fazer um vídeo instrucional desse copo maravilhoso, cara, eu coloco o copo em prática. Vê como ele vai funcionar aqui numa mesa de podcast, mas esse copo vai funcionar diferente na cozinha. Ele vai funcionar diferente no restaurante. Ou então, ali no bar de esquina com os amigos celebrando alguma coisa. Olha o quão rico é. E às vezes para beber cerveja, ele não vai ser o ideal porque ele é curto demais. Exatamente. A cerveja, né? Ou o contrário, para tomar um café, ele também vai ser ótimo. Enfim, eu acho que é pensar do outro lado. Do outro lado. Né? E mais do que isso também, é entender... É usar os recursos que a gente tem. Porque o Brasil, eu fico pensando, o Brasil é muito digitalizado. A gente esquece. Esses dias eu estava vendo um post da Guta, da Purple Metrics. Maravilhosa. Adoro ela. E ela estava falando isso, que ela está passando uma temporada fora e... Ela vai em lugares que não existe Pix, que só paga em dinheiro, que as marcas colocam coisas no jornal e a gente
tem aqui muitos recursos. O Brasil, inclusive na burocracia que sempre existiu, hoje em dia é uma burocracia digitalizada, né? Então, eu acho que as agências, né, as marcas, o próprio consumidor que tem esse lugar de fala muito descentralizado, a gente precisa aproveitar dessa pungência de recursos, né? Exatamente. E quebrar esses paradigmas em nome dessa inovação. Eu preciso fazer diferente. Então, às vezes, é você colocar a câmera na mão do seu colaborador e falar, produza o que você acha que tem que ser falado. Recentemente, a gente teve um caso da Stone, da menina do marketing que foi para o carnaval e postou no perfil errado. E aí, é aquele negócio que você falou, de se posicionar, de assumir logo ali, não, a menina é a funcionária do mês, ela não está errada. Ela usa um recurso que é da empresa e que pode misturar, gente, pode mesmo. E assumir, né, uma posição. Inclusive, isso já aconteceu comigo. Assumir não só uma posição, eu acho que assumir o risco. Sim. Né? Eu acho que esse é o mais difícil das empresas, assumir riscos. Eu acho que toda empresa que assume algum risco, dando ele certo ou errado, ela já está um passo à frente. A questão de assumir o risco, talvez seja que as pessoas estão com medo de aprender algo novo, e aí, de alguma forma, isso trazer algo ruim para a marca. Tipo assim, nossa, fiz uma coisa super errada, quebrou isso, aconteceu isso. Então, fica mais preso na culpa do erro do que realmente experimentar o novo. Então, quando eu falo, por exemplo, você, dependente aí de qual negócio você tem e tudo mais, escute as pessoas que trabalham com você. Faz uma rodinha de conversa, sabe? Experimenta, abrir esse diálogo. Almoça no refeitório. Vai conversar com todas as pessoas que trabalham naquele ecossistema que está ali, querendo ou não, estão influenciadas pelo negócio, seja terceirizados ou não, seja contratados ou não, seja fornecedor ou não, porque são percepções diferentes. E eu bato muito nessa tecla. A nossa percepção de mundo não é única. A minha percepção de mundo não é a única. Tipo assim, eu acredito que tem que ser isso. Ponto. Não. Às vezes a gente tem que abrir conversas mesmo. Que a gente estava falando mais cedo. O ouvir. Deixa eu entender o que o meu jovem aprendiz que acabou de chegar aqui na empresa, ele tem 17 anos, eu tenho 60. É uma outra cabeça, é uma outra vivência. E aí o que eu vejo que acontece muitas vezes. Não tem experiência de nada não. Esse menino é bobo, não sabe nada. Meu Deus do céu, talvez ele vai trazer para você uma ideia, um insight, alguma coisa que vai transformar o seu negócio e vai te alavancar. Então falta essa tática, né, da conversa. A comunicação, ela precisa ser conversada. 2 vias, né? E é 2 vias, entendeu? E é porque eu falei mais cedo, por que eu gosto tanto de podcast, né, dessa dinâmica de podcast? Que a gente está conversando, estamos trocando várias ideias, e isso é muito importante para estimular as pessoas que estão assistindo a gente também, de que a gente precisa abrir essas conversas fora também. Então não é só conversar só com meus pares, eu preciso conversar com todo mundo. E escutar aqueles que a gente não concorda também, né? Porque eu falo que o poder do contraditório, ele é imenso. Você quer crescer? Começa a escutar a gente que você não curte. Eu faço muito esse exercício. Eu furo muito essa bolha na internet. Seguir pessoas que às vezes tem nada a ver comigo. Tem gente que olha pro lado e me vê assistindo uma coisa e fala, você assistindo isso? Tô assistindo. Tô, e não gosto. E tô assistindo. Porque eu preciso do contraditório para poder furar a minha própria bolha. Concordo totalmente. E alimentar o senso crítico. E hoje o que a Bárbara falou, né, de ser de mão dupla, é o que precisa realmente acontecer, né? O jovem que está entrando numa empresa, ele precisa conseguir aprender o que é tradicional, aprender o que é formal, aprender o que é, enfim, analógico, né? E tudo enquanto as pessoas que estão lá dentro já há algum tempo, estão na gestão, tu tem que se abrir, como você disse, para ir lá e escutar, ouvir, porque muitas vezes a gente tem esse preconceito, fala, não, ainda não sabe nada, tá querendo chegar aqui e colocar, mas às vezes ela tem algo valiosíssimo para trazer que você não está conseguindo enxergar. E não, hoje em dia as empresas não retêm os talentos jovens se elas não fizerem isso, porque existe um senso de contribuição muito importante nas novas gerações. Antigamente era entrar, fazer seu trabalhinho, almoçar 1 horinha e sair, bater o seu ponto. A importância ali de bater o ponto. Hoje em dia, né, as novas gerações, digamos assim, elas querem sentir que estão ali por uma contribuição. Não é nem só propósito. Eu estou contribuindo para algo, para construir algo. Eu estou sendo ouvido. Eu estou sendo ouvido. E a gente até falou sobre isso, que eu achei interessante, você colocou assim, eu sempre tenho a impressão que as pessoas que trabalham com comunicação, e aí, uma dica para os nossos ouvintes, elas querem mais falar
do que exatamente ouvir. Então, eu acho que esse é um exercício necessário, assim, para não só todo comunicador, porque todos nós somos comunicadores, independentemente da formação. Somos seres comunicantes, né? Mas eu penso sobre essa questão, tanto do pensamento crítico, quanto de pensar produtos, marcas, experiências que façam mais sentido para essas transformações. E aí você falou uma palavra que eu gosto muito, fazer sentido. Tem que fazer sentido, é por isso que eu estudo muito semiótica, porque pelas escolhas de composição de qualquer coisa, do contexto daquilo que está sendo feito, a gente consegue trazer mais olhares sobre o discurso, do que está sendo dito ali, o que às vezes não está sendo dito, mas você percebe. Isso é muito importante também. E essa questão, e vou trazer esse ponto de vista para vocês. Se você é da comunicação ou não, se você é dono de empresa ou não, que é marketing, comunicação, seja o que for, é arte também. Porque a gente está lidando com linguagens. Seja na linguagem da fala, do texto escrito, do texto imagético, do não dito, do discurso, de tudo. Nós somos seres de arte. Eu falo, todo mundo é artista. Eu já virei fã, porque ele falou que comunicação e marketing é arte. Eu concordo, arte, eu acho que é um tipo de arte. É arte, porque a gente tem, pelo menos nós da comunicação, a gente entende como que a gente vai confluir todas essas linguagens num lugar só. Então, por exemplo, esse podcast, ele foi todo idealizado com arte. Nós temos iluminação, nós temos câmera, nós temos nós aqui como figuras, as escolhas de roupa, tudo isso aqui é uma composição artística. Assim como eu vou escrever um texto. Quais são as escolhas que eu vou fazer? Quais são as intenções do texto? A mesma coisa. Vou fazer um post para Instagram. Vou fazer um vídeo para TikTok. É a mesma coisa. Então, entender que tudo isso também é arte, e a arte dá espaço para experimentação. Por que você vai se engessar? Para quê? Não precisa se engessar, a gente precisa perder esse medo de falar assim, não quero fazer isso porque eu não sei como é que vai ser o retorno das pessoas. Cara, faz, experimenta. Se der muito errado, o famoso deu ruim, mas deu muito ruim, você pede desculpa. Ok, olha, não foi legal, desculpa, reconhece, olha aqui. Sem camisa branca. Aí tem o estereótipo da desculpa, o artista entre humanos. Exato. Errei, né? Errei, desculpa. Fui cacá, perfeito demais, ou o contrário. Eu acho que tem que ter esse cuidado, sim. E quando a gente assume risco, eu acho que a gente também tem que assumir o risco de errar. E às vezes, né, erra. Eu lembrei do que eu ia falar, você falou da Stone, eu errei quando eu era jovenzinha, assim, eu estava entrando num estágio e trabalhava com 2 marcas na rede social e postei uma na outra. Já fiz. E assim, percebi que postei, apaguei na mesma hora. Né? A alma sai do corpo, né? De uma jovem estagiária. Gente, deu 5 minutos, eu recebo o print do diretor da empresa. Ele viu. Ele tava só pra te ver, ele tava de plantão pra ver se errar. E eu lembro, ele nem me deu um sabão nem nada, ele só falou, atenção, mas eu lembro o quanto que eu me senti mal, né, de ter errado, sendo que eu era uma estagiária, eu tava ali passível de erro e tá tudo bem. Já me perdoei, porque a gente, né, se culpa, se critica muito pela perfeição, por acreditar que a gente precisa transmitir isso. Mas a partir do momento que uma empresa contrata uma estagiária, ela também assume esse risco. A partir do momento que uma profissional vai para o carnaval e faz ela também assumiu esse risco. E assim o consumidor também, quando escolhe mudar de marca, né? Às vezes usa Philips, passa a usar Trilili. Ele assumiu o risco de mudar a experiência. E às vezes ele se surpreende, às vezes ele fala, não, eu vou voltar para o meu, né, que já não me atendi em algumas coisas, mas que a minha experiência ali era melhor. Eu fico pensando o quanto que a produção de conteúdo, então, vai mudar daqui para frente. E aí eu queria fazer esse contraponto de passado, presente e futuro. O que você acha que, né, num cenário de inteligência artificial, pós-pandemia, enfim, nós temos aí muitos atores nesse cenário global, né? Mas o que para você, Magno, né, um estudioso dessa área, vai vir de mais importante
importante, mais, eu acho assim, que vai brilhar mais os olhos. E aí não estou falando só sobre marcas, não. Sobre nós, produtores de conteúdo, sobre influenciadores que também devem nos assistir, profissionais do mercado que precisam colocar suas marcas pessoais no jogo, então precisam falar de suas celebrações, dos seus erros, dos seus fracassos, mas também das suas conquistas. Né? Então, como pensar essa produção de conteúdo que já veio de um engessamento, passou por uma inovação, agora a gente tem o LinkedIn, que você disse, eu adoro, porque eu acho que é uma super rede para você falar da maneira como você enxerga o trabalho que você executa, como você celebra o trabalho que o outro executa e principalmente como você se posiciona, né, profissionalmente. E tem gente que de fato não gosta, mas eu vejo como uma rede muito importante nesse sentido. Então, queria que você traçasse assim, para nós um pouquinho desse novo cenário que vem à frente, mas fazendo esse paralelo com tudo que já aconteceu. Bom, eu tenho para mim que a gente sempre vai evoluir voltando ao básico. Eu acho que é inerente ao ser humano, né, de entender que, olha, a gente quer ir para frente, mas a gente não pode esquecer do básico que vem com relação à produção de conteúdo, por exemplo. Lá, vamos colocar 2007, não sei se você é de 2007 que está assistindo a gente, mas aí considerar que eu comecei minha carreira em 2007, que antes a gente tinha ali, né, os blogs, a gente já tinha os podcasts, já muito atuantes. No podcast não surgiu agora não, tá, gente? Já sabe. Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Era um negócio... A gente era um outro universo. Então, assim, a gente vem de uma produção de conteúdo, no meu ponto de vista, antes muito mais aprofundado. Então, eu tinha os blogs, eu tinha os podcasts, tinha alguma coisa ou outra de rede social. A gente trabalhou muito com Orkut, você lembra, né? Que a gente trabalhou, depois foi para Facebook e tudo mais. E eu sou de uma época que também, com o Edgar, nós trabalhamos juntos, que era o quê? Folder eletrônico. O que é o folder eletrônico, gente? É a newsletter que você assina hoje. Sabe a newsletter? Entendeu? Só muda o nome. Só muda o nome, entendeu? Só que antes era muito voltado para onde nós trabalhávamos, né? Vender serviços. E a gente hoje tem esse fenômeno das newsletters voltando com muita força. Muita gente trazer um conhecimento aprofundado, newsletters longas. Exatamente. Às vezes que as pessoas assinam, leem, divulgam, pagam o produtor de conteúdo que às vezes nem é conhecido nem nada, mas ele é tão especialista. Olha como é interessante, né? A monetização do conhecimento. Antigamente, eu brinco muito que assim, antigamente para você ter poder, você tinha que ter, né, lá no tempo das cavernas, você tinha que ter força física, né? Força física, a fisiologia te dava poder. Depois, no tempo dos reinados, quem tinha terras, né, quem era da família do rei, tinha poder. Hoje em dia, a gente evolui, né, porque a gente passa aí pela essa parte do capitalismo, né, que passa a dar poder a quem tem dinheiro. A gente evolui para a informação e agora para o conhecimento. Quem tem conhecimento e sabe transmiti-lo de uma maneira que cative um público, seja ele hiper nichado assim, pode monetizá-lo. Né? E as newsletters são essa oportunidade de quem às vezes não quer nem ter um LinkedIn, mas quer produzir um conteúdo porque sabe, porque gosta, porque sabe que tem gente que precisa. E o próprio LinkedIn já tem a newsletter, né? Todo perfil pode ter uma newsletter dentro do LinkedIn. Então, olha a importância dessa construção do conteúdo aprofundado. Eu sinto que com tudo isso das redes sociais, esse boom de redes que a gente teve de 2010 para cá, eu posso estar falando uma coisa que às vezes pode ser bobagem, tá? Mas é uma percepção minha. Que é de entender que muitos conteúdos foram criados numa superfície, não superficiais, mas tipo para atender uma demanda de volume, de tendência, aquela coisa toda, mas tem um público que quer coisas aprofundadas. E aí o aprofundado, ele não vai surgir agora, ele já surgiu lá atrás. No YouTube, nas newsletters, nos podcasts. Quem tá ouvindo a gente aqui mais de uma hora? Entendeu? Pessoas que estão aqui buscando conteúdos aprofundados. É o que me veio. Entendeu? Quando você falou do copo, você brincou, de repente ele é bom para tomar café. Eu olhei e falei, não parece que é bom para tomar café, mas alguém deve achar bom para tomar café. Sim. E se de repente você fala isso, você representa um grupo de pessoas que pensa isso. Que pode não ser a maioria, nem passar perto da maioria, mas é um grupo que tem um número significativo de pessoas que
E às vezes se é um identificam. público desse tamanho, mas é tipo 25 mil pessoas, entendeu? Exatamente. E hoje em dia tem pessoas que gostam de tomar café na taça. Criadores de café conteúdo. frio. Criadores de conteúdo. Ó, criadores de conteúdo surgiram tomando café na taça. Vocês que gostam de café frio, deixa aí o E comentário. vocês que gostam de café na taça, do Taça. que vocês Exato. vivem? Como se alimentam? Porque assim, eu acho que taça, gente, sempre foi para tomar água, para tomar Já um tomei, bom viu? vinho, Já tomei. né? Para tomar um ótimo drink. Agora, café, eu acho muito Não, mas tem uma inovação. criadora de conteúdo que ela chama Botapó, que ela surgiu tomando café na taça. Gente, tá e vendo? ela fala, Tem e ela gente que fala, ama. Não, e ela fala assim, hoje eu estou tomando o meu bom café Mas na minha dependendo do taça. tipo de café. E ela faz assim, exatamente. E é isso, é que vai cativar É a a pessoa do outro experiência. lado. É uma experiência, uma outra visão. Eu confesso que eu já fiz para ver se eu me sentia mais especial, mas Mas- não aconteceu nada. Então, assim, da gente entender que sim, a gente vai ter os conteúdos de volume. Quando eu falo na superfície, são conteúdos que estão ali sendo mais criados para atender algoritmos, para tendências, trends e tudo mais. Mas aí, parar para pensar, por exemplo, que hoje o TikTok já posta conteúdos com mais tempo. Nem sempre conteúdos só verticais, agora dá para você colocar conteúdos horizontais. Então, a gente entender que essa nossa necessidade humana do aprofundamento, ela sempre vai existir. Em alguns momentos, pode ser um pouco menos, mas agora a gente está indo para um momento um pouco mais aprofundado. Eu quero assinar uma newsletter bacana. Então, por exemplo, você ama branding. Não sei se você conhece a newsletter da Beatriz Guarese. Sim. Então, Beats to Brands. Aquilo é assim, é um muito genial. MBA por newsletter, porque tem muito conhecimento e ali tem Faz uma metáforas proximidade. ali que só Então, quem entende realmente pesca. Exatamente, mas você vê que tem uma comunicação próxima. É, e A gente entende curadoria. e tem curadoria. Então é bem por esse lado. A gente vai buscar cada vez mais conteúdos aprofundados dentro de qualquer tema. Pode ser de brand, de taça, de esporte, do que for. E a gente direcionar cada vez mais conteúdo aprofundado para os nossos jovens, para as pessoas que se sentem ainda muito perdidas com tanta informação, com tanta possibilidade. De virar e falar assim, olha, você gosta de receitas? Olha esse canal aqui é a sua cara. Pronto, você já fez uma curadoria para uma pessoa. Do que ela ficar navegando lá no YouTube por 50 canais e ela não descobrir ainda aquilo que ela quer. E é engraçado isso que eu nunca fui influenciador, né? Assim, nunca fui profissional de internet. Mas eu me lembro que eu fiquei uma época correndo muito, né? Comecei ali correndo 3 quilômetros e fiz uma maratona. E de repente eu parei. Inclusive foi porque eu fiz a maratona. Eu fiquei uma semana de pneumonia depois de fazer a maratona. Eu fiz meia maratona e falei, Eu nunca mais corri, ótima, mas enfim. nunca mais. Aí passou um ano, eu encontro com um cara no supermercado que trabalhou comigo na Coca-Cola. E ele virou e falou assim, Edgar, porra, você me ferrou, cara. Eu falei, por quê? Pode falar palavrão nesse podcast? Pode. Tá liberado. Você me ferrou. Ferrou, não é? Pelo amor de Deus. Não corta não, viu? Então Gente, tá bom, palavrão tá é liberado. linguagem e tá tudo bem na comunicação. Enfim, Tô brincando, bora. eu não vou nem perguntar o que é ferrou, né? Porque... Mas enfim, ele Vem falou... de ferro. Falou, cara, você acabou comigo. Porque você tava lá todo correndo e tal, não sei o que. Eu comecei a empolgar, comecei a correr também e tal. De repente, você parou de correr, começou a fazer um monte de comida boa. Eu comecei a fazer as comidas boas também. Tô engordando. Falei, cara, como é que a gente tem esse poder de influência, né? São o que eu chamo de neo-influência, né? A pessoa ali comunica para poucos, mas Que ela seja tem um, né? tanta credibilidade para esses poucos que tudo que ela faz influencia de alguma maneira, né? Eu brinquei com ele antes de você chegar, a gente estava ali naquele pré-podcast e eu falei com ele do café, que eu passei a gostar de café, né, nos últimos anos e tal, e aí como eu sempre posto algo sobre um cafezinho que eu tomo, as pessoas começaram a me relacionar, né, essa co-brand, Bárbara Café, energia, tal, então eu ganho muito café, as pessoas vão tomar um café e lembram de mim, Bárbara, eu tomei um café, isso aqui. Então, assim, eu acho que a gente, de alguma maneira, a gente comunicando a nossa marca através da produção de conteúdo, seja ela como for, porque nós somos influências no offline também, né? Quando você está falando aqui de correr, e se você corre e tal, você me influencia de alguma maneira. Ou até eu fico, nossa, meu Deus, eu tô muito sedentária, né? Mas aquilo me impacta. E eu acho que, enfim, já até me perdi nas ideias. Mas é legal trazer o aprendizado disso até pro pequeno,
pequeno, para o influenciador, para aquele que está começando, para a pequena empresa, que são duas coisas que você falou que são importantes, né, nas entrelinhas ali. Constância, né, essa consistência, algo que você faz com frequência, a pessoa começa a te ligar aquilo. E aí vem outra coisa que a gente fala muito, intencionalidade, né? Porque a gente faz sem querer e cola também. Mas se a gente tiver intencionalidade, você consegue se colar as coisas certas e comunicar da forma correta. E por isso é tão importante pensar a nossa comunicação pessoal, né? Porque nós estamos a todo momento sendo vistos, né? Eu estou num momento sabático do Instagram e eu ainda nem contei isso para o Edgar e vai saber aqui no podcast. Eu tirei um mês para ficar fora do Instagram. Eu quis me testar profissionalmente sem o pensamento de como a minha marca pessoal pode estar no mercado à disposição das pessoas sem ter um recurso que pode terminar amanhã, né? O Twitter, ele terminou de um dia para o outro. Acho que nunca é de um dia para o outro, né? Mas, enfim. Então, assim, é um exercício importante. Haverão sinais, né? Haverão. É um exercício importante para a gente pensar a nossa intencionalidade. Onde eu tenho que estar? Eu comecei a perceber, por exemplo, que o LinkedIn faz muito mais sentido. Eu já até sabia, mas na prática, usando, eu comecei a entender. Então, eu acho que, às vezes, é a gente experimentar uma maneira de comunicar mais alinhado a como a gente quer ser percebido, obviamente, e aos lugares que a gente quer ocupar, né? Então, eu acho que a gente também caminha, né, nessa intencionalidade para esse pensamento individual, né? Estamos coletivamente pensando aqui, mas individualmente, como eu quero que as pessoas me percebam? De preferência, como eu realmente sou. Uma pessoa ligada em café, ligada em branding, em marca pessoal, em imagem, em estilo. Então, assim, às vezes, você estava falando de superfície e de raso. Você já percebeu que, às vezes, uma pessoa fala alguma coisa e fala, nossa, eu não sabia que você gostava disso, eu não sabia que você sabia tanto sobre isso. A pessoa está perdendo uma oportunidade de se comunicar ali no offline mesmo, que é onde tudo começa. Então, enfim, depois eu conto sobre a minha experimentação, os resultados. Não, isso é muito bom, Aliel, tá vendo? Que você está falando de experimentar redes e sair de algumas, né? É uma experimentação também. É uma forma de você se enxergar no meio de tudo isso. Porque tem, às vezes, aquela filosofia, né? Você tem que estar em tudo, senão você não vai estar em nada. Eu acho isso perigosíssimo. Você não tem que estar em tudo, você tem que estar onde faz sentido para você. Então, às vezes, o LinkedIn vai te trazer muito mais um retorno profissional e, às vezes, o seu Instagram você tem só para você viver uma vidinha ali só com seus amigos, seus familiares e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Nem todo mundo tem que estar no digital para tudo, tem que ser produtor de conteúdo. O Instagram é uma nova festa de família. Né? Eu acho que tem que estar ali só para curtir sua tia, para ela curtir você. Eu, inclusive, trabalhei muito tempo na Hotmart, o JP, que deve nos assistir aqui vez ou outra, ele usava o Instagram para contar das suas relações pessoais, mostrava as suas filhas. E, cara, eu de comunicação, quem sou eu para falar? Vem falar da Hotmart aqui. Não faz sentido para ele. E precisa fazer sentido, né? Como falamos, precisa ter intencionalidade. Aquilo fortalece a marca dele também, porque ele é um homem valoroso, de família, né? Que entende a importância disso. E isso respinga, né? Em todas as relações profissionais. A gente vê que quem tem valor está se mostrando como é, de modo acurado também, né? E também, e aquela coisa, né? Nós não somos só o nosso trabalho, né? Isso é muito bom da gente mostrar também, porque senão as pessoas acham que a gente só trabalha, mas você é o quê? Você é filho ou filha, você é mãe ou pai, você tem outras características suas enquanto ser humano. E também é uma parte que para algumas pessoas é interessante postar, então beleza, então posta, humaniza mais, isso ajuda. Se conecta, né? Se conecta. Por exemplo, uma amiga minha uma vez falou comigo, eu quero ter um Instagram igual o seu. Eu falei, aquela zona? Ela, sim, porque olha, ao mesmo tempo você posta que você viaja, você vai para os lugares legais, mas você posta as aulas que você faz, você publica onde você integral. tá. Eu falei assim, ali, gente, ali eu falo que primeiro que no Instagram não é escola, entendeu? Não é escolinha, não é cursinho da pessoa ficar aprender teoria nem nada, não. Ali vai ver mais resultados mesmo. Gostou do meu trabalho, tudo mais.
Vai pro LinkedIn, que o LinkedIn já é outra pegada. Aí já é uma coisa mais profissional, ali eu já faço mais relatos profissionais. Então, entender também as intencionalidades de cada mídia. Porque senão, às vezes, fica muito chato também, né? A gente se engessar pra tudo. E, não, aqui só vou falar de trabalho. Lá no meu Twitter só falo de trabalho. Lá no meu Instagram só de trabalho. No meu LinkedIn só de trabalho. Então, mas... Dá pra mesclar de alguma maneira. E também, eu acho que dá pra pensar aquele conteúdo que você faz por si mesmo, né? Que você liga a selfie ali, fala um vídeo e tal, e aquele que você faz dentro de um estúdio, né? Onde você precisa de um toque profissional para transmitir uma marca profissional da qual você entenda que está alinhada ao que você oferece, né? Eu até queria te perguntar isso, assim, qual é a importância, né? Não só das marcas, mas das pessoas, né? Marcas pessoais pensarem essa produção de conteúdo com intencionalidade e com esse approach profissional, por exemplo, um produtor multimídia como você, né? Eu sei que isso é desafiador, mas eu sei que também é necessário, né? Não, é super necessário a gente entender, né, como que funcionam essas dinâmicas das redes e também entender qual o conteúdo que é mais confortável. Eu acho que tem que partir por esse lado, porque senão fica uma coisa de obrigação do tipo, você só pode fazer vídeo. Porque vídeo é o que vai entregar mais, você vai alcançar mais pessoas, aquela coisa toda, e às vezes a pessoa não gosta da câmera. Então, para não virar uma coisa, aquele martírio da pessoa falar, eu vou produzir. Eu tenho muitos mentorados que não gostam de ligar a câmera. Por quê? É uma relação muito subjetiva. Totalmente. Porque, por exemplo, você olhar para uma lente de uma câmera, assim, você está olhando pro olho do mundo, porque esse vídeo vai para uma plataforma que todo mundo vai assistir. E muita gente não se sente confortável com isso. E tá tudo bem, porque uma câmera, ela intimida. Seja ela uma profissional, seja ela do celular. E tá tudo bem. E entender qual que é o conteúdo que você se sente mais confortável. Isso é muito importante, porque que você domina, mas vai para um lado que é muito importante, que é a saúde mental. Porque se for uma coisa que vai te desgastar, que é uma coisa que você vai gravar você vai gastar 3 horas para gravar vídeo de 1 minuto, acho que você tem que repensar, sabe? Porque senão fica uma coisa muito pesada e isso a longo prazo pode trazer algumas consequências nada agradáveis. Porque, por exemplo, fiz um vídeo, aí o vídeo viralizou, aí a pessoa não está apta para críticas, por exemplo. Aí o negócio Quantos já influenciadores a gente tem visto, né? Isso, batendo nessa tecla de virar e falar, olha, saúde mental, parei de fazer porque não estava dando conta de críticas por causa disso e disso. Então, acho que tem toda uma preparação para isso. É importante a gente ter? É claro que é. Então, se eu vou fazer o meu LinkedIn, vou lá, né, no meu LinkedIn, vou contar os meus relatos, trabalhei num projeto tal, tô fazendo isso, vim num podcast, beleza. Valorizar os parceiros também. Isso, tudo isso vai te trazer uma notoriedade. Eu não gosto muito de falar da palavra autoridade, porque eu acho que foi muito desgastado aí, umas coisas erradas. Mas eu acho que notoriedade é uma coisa que é importante. A pessoa perceber, tipo assim, olha, uma pessoa que é atuante no mercado e tá tudo bem, ótimo. Mas nem todo mundo tem que ser igual a mim. Porque a gente tem umas fases, de vez em quando fala assim, todo mundo podia fazer conteúdo. Fala, não, nem todo mundo pode fazer, não precisa fazer, muito obrigado. E eu acho que também aprender a terceirizar muitas vezes, né? Exatamente. Aprender a terceirizar para poder ganhar escala, né? Ganhar um olhar técnico, profissional, porque às vezes você produz muito bem o conteúdo na fala, mas você não vai saber fazer uma edição que seja interessante para o seu público, que seja interessante para a mídia onde você está inserido. Então eu penso muito sobre isso também. Né? Eu gosto muito Tudo desse termo conexão por isso. A gente tem que ir conectando uma coisa com outra para fazer sentido. Eu vou ter que encerrar o nosso papo. Vocês já estão ligados. Eu sei que vocês estão ligados. Que vocês estão acelerados no 220 aí. Não, eu vou começar a fazer assim, ó. A gente, infelizmente, tem tempo, né? Assim, é legal também as coisas terem começo, meio e fim, né? E eu queria, no fim, que eu falei que eu ia fazer isso lá no começo, eu não fiz, né? Expor lá vem a exposição, né? No final, tem essa cara de menino aí. Essa carinha, essa pelinha de criança aí. Mas eu fui estagiário dele. Olha aí, né? Então, assim, você mais plot twist! Não, poxa, editor, por favor, coloca uma música aí. Mestrão que eu tive. Quero te agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Uma honra mesmo. E já fica o convite para voltar, né? Porque a gente não vai conseguir terminar o assunto hoje. Vamos falar um pouco mais de inteligência artificial, né? Da influência dela também na comunicação das marcas. Acho Mas não acabou, né? A gente tem uma pergunta final que a gente sempre faz. Vamos lá. E que conecta, né? O nome e a razão de existir do Acelera. Então, Acelera é justamente para trazer esse conteúdo didático, prático, de quem vivenciou, de quem pode
encurtar o caminho, acelerar o caminho de quem está aí na gestão de empresas, de áreas de comunicação, de negócios, de marketing. E queria saber de você, qual que é a dica que você pode deixar, acho que pode até deixar em 2 vias, né? Para profissionais de comunicação, desafio para se comunicar interna e externamente com esse mercado novo em mudança, que a gente falou muito de mudança, né? E também para o profissional que está se formando agora, né? Que daqui a 5 anos vai estar no mercado. O que você dá de dica que acelera a vida desse pessoal? Bom, a minha principal dica de acelerar é parar, ouvir, falar e trocar. Eu acho isso muito importante falar, porque por mais que a gente tenha tantos recursos digitais, eu tenho N plataformas, eu tenho N possibilidades, N linguagens, mas é a forma como eu vou fazer isso faz toda a diferença. Então, de ter esse momento de você refletir com você, para onde eu quero ir? Eu sei que é difícil às vezes, mas a gente precisa se ouvir, a gente tá muito no automático, né? Às vezes. Sair desse automático, sair dessa visão de que o algoritmo. O que o algoritmo gosta? Gente, quando eu vejo um vídeo, a pessoa falando assim, gente, o algoritmo gosta, eu falo assim, gente, que triste, né? Você está condicionando a sua comunicação a uma inteligência artificial que está ali ditando o que você pode ou não pode fazer. É uma ditadura também. Entendeu? É uma coisa muito fora da realidade. E eu não acredito numa comunicação voltada para isso. Eu acho que a gente precisa voltar, primeiro, a pensar nos nossos objetivos mesmo, que podem mudar no meio da trajetória, que tá tudo bem, isso é ótimo, porque nós somos seres também que mudam constantemente, mas de ter esse momento de você parar e falar, poxa, para onde eu quero levar esse conteúdo? O que eu quero produzir? Aonde que eu me sinto mais confortável? É no texto, escrito, é no vídeo, é na produção de imagem. Às vezes as pessoas, na imagem, na produção, ela já está comunicando coisas maravilhosas e tá tudo bem. Que tem que ser uma coisa de essência. E quando as pessoas falam assim, tem que construir autoridade, não sei o que tem, eu falo assim, constrói a sua notoriedade naquilo que te convém, naquilo que você realmente se sinta confortável. Porque se você ficar à mercê só do que o digital quer, o preço é alto. Aí eu acho que, né, o retorno a longo prazo, lá na cauda longa, talvez vai ser tão interessante. Mas de ter esse momento de reflexão mesmo. Dá uma parada, dá uma analisada. Às vezes, a gente está falando, talvez o LinkedIn vai te trazer muito mais notoriedade do que você ficar produzindo um monte de conteúdo nada a ver no Instagram. Ou abrir um TikTok, porque as pessoas estão falando que TikTok é a plataforma do futuro. Mas o que é futuro? O futuro é agora, sabe? Está acontecendo agora, nas suas decisões agora, do que você quer produzir para você enquanto profissional, ou você enquanto marca, ou você enquanto empresário, seja o que for. A gente tem que ter esse momento de reflexão primeiro para dar os passos assertivos. Mas eu vou entrar em defesa de você, algoritmo que está assistindo a gente. E eu respeito muito a inteligência artificial, porque ela vai se lembrar da gente em algum momento quando ela estiver dominando o mundo. Então, lembre-se que eu estou aqui em sua defesa. O algoritmo também, ele tem dificuldade com a gente. Ele premia, por exemplo, quem posta e interage com outras pessoas. Ele está falando com você o quê? Escuta os outros também, querido. Dá um like lá, comenta. Né? Então, ele tenta ajudar a gente. Outra perspectiva. Nem sempre ele consegue. Magno, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Vamos ter que marcar a próxima. Eu assim espero, né? Vou esperar vamos colocar no calendário convite. logo. Bárbara, mais uma vez. Obrigado, parceirona. Adorei, foi muito maravilhoso. Obrigado, viu? Ganhei um novo parceiro aí de trabalho para a gente pensar negócios e também deixar essas portas abertas para a gente poder fazer coisas juntos, projetos juntos, né? E trazer mais conhecimento e troca para essa nossa audiência super especial. Eu também quero aproveitar para agradecer não somente vocês foram maravilhosos. Aproveita e deixa seus canais de comunicação. Deixa aí, né? @MagnoHMartins. MagnoHMartins, vocês me encontram em tudo quanto é lugar. E agradecer a Diesel, né? Por ter recebido a gente aqui, né? Eu fiquei super feliz de conhecer o espaço, o estúdio, o pessoal super bacana. Gostei muito. Os Mag Lovers vão gostar desse conteúdo. Vão ter que vocês vão gostar. Deixa seu coraçãozinho vermelho lá. Aproveita e já se inscreve no canal da Diesel. Deixa seu like aí também se você gostou ou se não gostou, porque se você tá aqui até agora, mesmo não gostando, você de alguma forma quer participar. Então vem com a gente para os próximos episódios e vai também encontrar a Diesel lá nas outras redes, né? No LinkedIn, no TikTok, no Instagram, a gente tá lá te esperando. Forte abraço. E só puxar aqui um aspa rapidinho. Deixa comentários também que eu vou lá responder, hein? Deixa suas percepções, hein? Fechou. Obrigada. Até mais, pessoal. Valeu. Valeu.